Você já parou para pensar por que às vezes, mesmo orando, parece que a sua alma continua em silêncio? Que mesmo tentando se aproximar de Deus, existe algo travado dentro de você que não se expressa com palavras? Às vezes, o coração está apertado, os olhos marejados, e ainda assim, na hora de falar com Deus, tudo parece raso, mecânico, distante. Se você já sentiu isso, saiba, não é falta de fé, é sede, sede de algo mais profundo. E o que muitos não sabem é que existe, sim, uma resposta espiritual para esses momentos em que a alma se cala, mas o espírito grita por socorro. Hoje eu quero te levar a refletir sobre um dom esquecido, distorcido e por isso mesmo tão poderoso, o dom de línguas. Um presente do Espírito Santo que pode transformar completamente sua vida de oração, sua intimidade com Deus e seu discernimento espiritual. Mas antes de qualquer resistência se levantar dentro de você, eu te peço, fica comigo até o final, porque o que vamos tratar aqui não tem nada a ver com exageros religiosos, fanatismo ou rituais estranhos. Estamos falando de algo bíblico, puro, profundo e talvez de uma das chaves mais urgentes para a sua vida espiritual neste exato momento. E se você sente que está espiritualmente cansado, lutando para manter sua fé viva, eu quero te apresentar algo que pode ser um divisor de águas na sua caminhada com Deus. É o e-book 30 Dias de Encorajamento com Deus, feito especialmente para pessoas como você que buscam força, direção e uma experiência mais profunda com o Pai. Ele reúne 30 dias de reflexões intensas, passagens bíblicas selecionadas e orações direcionadas para restaurar seu ânimo, renovar sua esperança e reacender sua intimidade com Deus. É um guia diário que vai direto ao ponto, confrontando o desânimo, o medo e a solidão espiritual, dia após dia, passo a passo. Se você sente que está enfrentando batalhas internas que ninguém entende, esse e-book pode ser exatamente o que seu espírito precisa. O acesso está disponível agora no link da descrição e também no comentário fixado. Invista em sua vida espiritual. E se esse conteúdo já começou a falar com você, aproveita para se inscrever aqui no canal Reflexões Celestiais. Clique no botão de curtir e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Essa é uma forma simples de espalhar luz e ajudar outras pessoas a encontrarem direção também. Agora sim, vamos continuar. Talvez você nunca tenha ouvido sobre o dom de línguas de forma clara, sem medo e sem distorções. Ou talvez já tenha ouvido, mas com explicações tão confusas que preferiu ignorar. Mas e se eu te dissesse que essa linguagem espiritual é, na verdade, uma ponte entre sua alma e o céu? Uma ponte secreta, onde nem mesmo o inimigo consegue interferir. É sobre isso que vamos falar. E quanto mais você entender, mais você vai desejar viver isso. Quando lemos o livro de Atos, vemos algo extraordinário acontecendo no nascimento da igreja. Homens comuns, pescadores, cobradores de impostos, gente simples, foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas que eles mesmos nunca tinham aprendido. E o mais incrível, pessoas de diversas nações ouviram suas próprias línguas sendo faladas por aqueles discípulos. Não era confusão, era revelação. Aquilo não foi um show, foi um sinal. Um código espiritual estava sendo revelado, um idioma do céu que transpassava limites humanos. Mas com o passar das décadas, e por causa do medo, da ignorância e até da manipulação, esse dom foi sendo empurrado para a margem da fé cristã. Muitos passaram a vê-lo com desconfiança, outros o ridicularizaram, e outros tantos, por não entenderem, decidiram ignorar. Mas Deus nunca revogou esse presente. Em nenhuma parte da Bíblia está escrito que o dom de línguas cessou. Muito pelo contrário, ele continua sendo uma das ferramentas mais íntimas e poderosas para edificação espiritual.
E se você sente que está vivendo com pouca força, com pouco discernimento, talvez seja porque está tentando lutar com armas humanas em uma batalha espiritual. Esse dom pode ser o que faltava na sua jornada. O apóstolo Paulo, que escreveu boa parte do Novo Testamento, fez uma afirmação ousada, mas cheia de sentido. Dou graças a Deus, porque falo em línguas mais do que todos vocês. 1 Coríntios 14:18. Paulo não estava se exaltando. Ele estava revelando um segredo espiritual. Enquanto muitos estavam presos à razão, à lógica, ele havia acessado uma dimensão de oração onde o Espírito tem voz própria. Orar em línguas é justamente isso: liberar o Espírito para se comunicar com o Espírito de Deus, sem a interferência da mente. E é exatamente aí que mora o poder. Porque muitas vezes nossa mente está ansiosa, confusa, limitada. Ela quer orar, mas não sabe como. Quer crer, mas está machucada. Quer seguir, mas não encontra direção. E nesse ponto, o dom de línguas não é um substituto da oração racional. Ele é o complemento. É como se fosse uma oração em estéreo, onde seu espírito fala direto com o céu, enquanto a alma encontra descanso. Essa oração vai além de palavras bonitas. Ela penetra lugares da alma que você nem sabia que existiam. E ali, Deus trabalha, Deus cura, Deus revela, Deus fortalece. E é por isso que tantos líderes espirituais, com discernimento e vida de oração profunda, dizem que o dom de línguas foi uma virada de chave em suas caminhadas. Não porque os tornaram mais espirituais diante dos outros, mas porque os tornaram mais íntimos de Deus em secreto. O dom de línguas não é para palco, é para quarto, não é para aplausos, é para edificação. E talvez tudo o que você mais precisa agora não é de mais uma explicação teológica ou uma nova rotina devocional. Talvez o que você mais precise é se render. Porque enquanto você tenta entender tudo, controlar tudo, justificar tudo, você está resistindo à única coisa que pode realmente te transformar: a entrega. Deus está chamando você para um lugar mais profundo. Um lugar onde não há mais máscaras, mais performance, mais repetições, apenas verdade. E a verdade é que Ele quer te dar uma nova linguagem. Uma linguagem de fogo, de intimidade, de revelação. E se você está sentindo isso no seu espírito agora, não ignore. Nos próximos minutos, vamos seguir nessa jornada. Vamos entender como esse dom opera, como ele é liberado e como ele pode se tornar parte viva da sua caminhada diária com Deus. Fica comigo. Quando entendemos que o dom de línguas é mais do que uma manifestação, é uma ferramenta de alinhamento com o céu, nossa perspectiva muda. A partir do momento em que você se entrega a essa experiência espiritual, você começa a perceber algo sutil e ao mesmo tempo poderoso. Sua percepção espiritual se aguça. Coisas que antes passavam despercebidas agora parecem gritantes. O discernimento aumenta, a sensibilidade ao espírito cresce. O que antes te distraía agora parece irrelevante. Isso porque o dom de línguas tem o poder de silenciar a mente inquieta e ativar o espírito para ouvir Deus com clareza. Não é sobre falar palavras estranhas, é sobre alinhar-se com aquilo que só o Espírito sabe e pode comunicar. E é aí que o inimigo mais tenta agir, colocando dúvida, criando confusão, levantando barreiras religiosas ou racionais. Porque ele sabe que uma vez que você descobre a linguagem do céu, a linguagem do seu Pai, ele perde espaço, ele perde influência, ele perde o controle sobre as suas emoções, sobre a sua fé, sobre os seus pensamentos. Por isso, tantos têm medo. Porque esse dom não só fortalece o seu espírito, ele desarma as estratégias do inimigo antes mesmo que elas se materializem.
Você já parou para pensar por que tantas vezes nos sentimos espiritualmente fracos, mesmo estando cercados por mensagens, cultos, vídeos e músicas cristãs? Porque muitas vezes estamos apenas nos enchendo de informações, mas não ativamos comunhão. O dom de línguas não é conteúdo, é conexão. Ele não vem para impressionar, ele vem para ativar. É uma resposta prática de Deus para tempos em que palavras não bastam, para momentos em que tudo parece confuso, mas o seu espírito sabe que precisa continuar orando. E não é uma experiência reservada para alguns. A promessa é clara: esses sinais acompanharão os que crerem, falarão novas línguas. Marcos 16:17. Ou seja, é para quem crê. E crer não é sentir, é decidir confiar. Quando você decide confiar em Deus, nesse nível, quando você abre o seu coração sem reservas, Ele vem, Ele responde, Ele libera. E acredite, o Espírito Santo quer mais intimidade com você do que você mesmo consegue desejar. Ele não te obriga a nada, mas quando você se entrega, Ele te conduz por caminhos que a sua mente jamais sonhou. E essa jornada começa com um passo simples: sede, desejo, disposição. E é isso que vamos explorar na próxima parte. Como essa entrega pode ser cultivada, como discernir os tipos de línguas descritos na Bíblia e como romper os bloqueios que impedem tantos de viver essa dimensão espiritual. Ao entrarmos mais profundamente no entendimento sobre o dom de línguas, precisamos deixar algo claro desde já. Há mais de um tipo de manifestação desse dom na Bíblia, e nem todos têm a mesma função. Um dos maiores erros cometidos é quando se coloca tudo no mesmo pacote. É como tentar usar uma chave para abrir todas as portas do mundo. Há tipos diferentes, momentos diferentes e propósitos diferentes. E quando você entende isso, tudo começa a fazer sentido. O primeiro tipo que encontramos nas Escrituras é o que podemos chamar de línguas como sinal para os incrédulos. Foi o que aconteceu em Atos 2. Ali, o Espírito Santo capacitou os discípulos a falarem idiomas humanos reais que eles nunca tinham aprendido. Pessoas de diversas regiões ouviram as grandezas de Deus sendo proclamadas em suas próprias línguas maternas. Isso não foi uma oração pessoal. Foi um sinal público, visível e claro, de que Deus estava inaugurando um novo tempo. Esse tipo de manifestação foi muito específico, com um propósito evangelístico, e ainda pode ocorrer quando Deus quiser alcançar alguém de forma extraordinária. Mas esse não é o único tipo de dom de línguas mencionado nas Escrituras. E quando Paulo escreve à igreja de Corinto, ele está lidando com um outro contexto. Uma igreja cheia de manifestações espirituais, mas com pouca maturidade para discerni-las. E é nesse ponto que precisamos de sabedoria. Paulo menciona o dom de variedade de línguas, e aqui ele se refere a manifestações espirituais que ocorrem no ambiente da igreja, nas reuniões públicas, nas assembleias de irmãos. Esse dom requer ordem e entendimento. Quando alguém fala em línguas em público, a Bíblia é clara: deve haver quem interprete. Caso contrário, que se guarde para si e fale com Deus. Por quê? Porque o foco, nesse caso, não é mais a edificação pessoal, e sim a edificação da igreja como um corpo. Não se trata de orar para si mesmo em um canto secreto, mas de liberar uma mensagem que precisa fazer sentido àqueles que estão ouvindo. Por isso, Paulo pergunta em 1 Coríntios 12, por acaso todos falam em línguas? A resposta óbvia é não. Ele está falando aqui da manifestação pública, ministerial, que é dada a alguns conforme o Espírito quer. Isso não anula o fato de que existe um outro tipo de oração em línguas, aquela que é individual, silenciosa, feita no íntimo e que edifica quem ora. Essa distinção é essencial. Muitos deixam de buscar o dom porque acham que ele não é para todos, com base nesse versículo isolado. Mas ignoram
que existe uma expressão pessoal do dom, que não depende de interpretação, não depende de um culto ou de uma audiência, mas apenas de um coração disponível. E é justamente essa forma mais íntima e privada que mais impacta a vida de quem crê, pois atua diretamente na raiz espiritual da nossa comunhão com Deus. Esse terceiro tipo de manifestação, mais pessoal e devocional, é o que Paulo valoriza quando afirma: quem fala em línguas edifica a si mesmo. 1 Coríntios 14:4. E essa palavra, edificar, é extremamente profunda. No original grego, ela traz a ideia de construir por dentro, como quem levanta um edifício de fé e fortaleza espiritual. Ou seja, orar em línguas não é algo que impressiona por fora, mas que transforma por dentro. E essa transformação interna vai afetando todas as áreas da sua vida. Sua mente se acalma, suas emoções são curadas, sua fé se fortalece. Você começa a caminhar com mais clareza, mais leveza, mais discernimento. Isso acontece porque o seu espírito, em comunhão direta com o Espírito Santo, começa a gerar frutos que não poderiam nascer de outra forma. É como se o dom de línguas fosse uma língua natal do seu espírito, esquecida pela alma, mas reativada pela fé. E ao utilizá-la, você passa a entrar num lugar onde as palavras humanas não têm mais poder, mas onde o Espírito traduz tudo aquilo que sua mente jamais conseguiria colocar em oração. É a oração perfeita, porque parte de Deus, passa e por você e volta para Deus, sem interferências, sem ruído, sem dúvida. E mesmo que sua mente diga, eu não entendi, seu espírito sente, eu fui tocado. Essa é a beleza do mistério. Mas há ainda um quarto tipo de manifestação, citado de forma indireta por Paulo e vivenciado por muitos cristãos maduros na fé. São as línguas de intercessão profunda. Esse tipo não está relacionado ao entendimento racional, nem mesmo à edificação pessoal imediata. Ele está ligado a momentos em que o Espírito Santo deseja interceder por situações específicas que nem sempre são conhecidas pela mente. Em Romanos 8, 26, 27, Paulo explica que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esses gemidos, essas palavras espirituais não articuladas, são muitas vezes manifestações de um clamor invisível, uma dor que nem sabemos nomear. É como se o Espírito tomasse a frente, usasse sua voz para orar aquilo que precisa ser orado, mesmo que você não saiba do que se trata. Isso é intercessão espiritual profunda. E muitas vezes, nesses momentos, você pode sentir lágrimas, sem razão, uma angústia repentina, uma compaixão inexplicável por alguém. E quando você se entrega a essa oração em línguas, o Espírito está lutando por você, por sua família, por alguém a quilômetros de distância. Você se torna um canal de intervenção celestial. E quando isso acontece, coisas se movem no invisível. O céu age, o inferno treme, e você talvez nunca saiba exatamente o que aconteceu, mas foi instrumento direto do Espírito para mudar algo que precisava ser tocado. Compreender esses diferentes tipos de manifestações não é apenas uma questão teológica, é uma chave prática para desbloquear uma vida de oração mais madura, mais eficaz, mais conectada com o céu. Muitos têm sede de Deus, mas não sabem como acessar essa fonte profunda. Oram, mas sentem que suas orações não passam do teto. E talvez seja porque estão tentando viver uma vida espiritual intensa, apenas com ferramentas naturais. O dom de línguas não é um detalhe litúrgico, é um presente estratégico, oferecido pelo Espírito para nos conduzir a lugares onde palavras comuns não entram. Lugares de restauração, de direção, de revelação.
E sim, talvez você já tenha tentado orar em línguas e não conseguiu. Talvez tenha pedido e não aconteceu. E por isso se frustrou, desistiu ou achou que não era para você. Mas na próxima parte, vamos falar exatamente sobre isso. Os bloqueios espirituais que impedem muitos de viver essa experiência e como você pode superá-los. Vamos conversar sobre perdão, fé, rendição e sobre como ativar o mover do Espírito com sensibilidade e sabedoria. O céu está pronto. A pergunta é: você está disposto a ir mais fundo? Um dos maiores bloqueios que impedem muitos cristãos de vivenciar o dom de línguas é o medo. Medo de fazer algo errado, medo de parecer estranho, medo de ser julgado pelos outros. Mas o medo, na vida espiritual, é sempre um ladrão de promessas. Ele paralisa, trava, sabota o mover de Deus. E por trás desse medo, quase sempre, está a lógica tentando dominar a fé. Mas Deus não nos chamou para uma fé que precisa de provas constantes. Ele nos chamou para uma fé que confia, que se entrega, que se arrisca em obediência. O dom de línguas exige exatamente isso: confiança. Confiança de que Deus é bom, de que o Espírito Santo sabe o que faz e de que Ele não vai te deixar confuso ou perdido. A Bíblia diz que se um pai humano sabe dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Então, por que tanto receio? Por que tanta resistência? Talvez porque fomos ensinados a desconfiar do sobrenatural, quando na verdade deveríamos aprender a discerni-lo. O dom de línguas não é sobre gritar, se exaltar ou causar escândalo. É sobre fluir. É sobre uma linguagem íntima que não foi feita para agradar plateias, mas para aproximar corações. Quem busca esse dom com sinceridade não está buscando uma experiência nova, está buscando um nível mais profundo de relacionamento com Deus. E isso começa com uma escolha: deixar o medo para trás e dar o primeiro passo. Outro grande bloqueio, muitas vezes mais sutil, é a mágoa. A falta de perdão cria uma barreira espiritual que enfraquece a sensibilidade ao Espírito Santo. Quando guardamos ressentimento, fechamos uma porta dentro de nós. É como se disséssemos a Deus: pode entrar até aqui, mas essa parte está trancada. E Deus não invade portas fechadas. Ele respeita seus limites, mas também deseja restaurar tudo o que foi quebrado. Muitos pedem o dom de línguas, mas guardam dentro de si feridas antigas, rancores escondidos, dores não curadas. E isso cria um entupimento espiritual. É como tentar beber de uma fonte enquanto segura sujeira na boca. O primeiro passo para liberar o fluir do Espírito é liberar o outro. Não porque o outro merece perdão, mas porque você merece liberdade. A oração em línguas exige um coração sensível, disposto, rendido. E um coração endurecido pela dor não consegue se entregar por completo. Então, se você sente que algo está bloqueando sua vida de oração, talvez seja a hora de perguntar: há alguém que eu ainda não perdoei? Há alguma área da minha alma que ainda está em guerra? Lembre-se, o Espírito Santo é como um rio, e rios só fluem por caminhos desobstruídos. O perdão não é uma emoção, é uma decisão. E essa decisão pode ser o início do maior derramar espiritual da sua vida. Por fim, há o bloqueio mais comum de todos: a dúvida. Aquela voz que sussurra no fundo da mente: será que isso é real mesmo? Será que não estou inventando? E se eu estiver apenas balbuciando sons sem sentido? Essa dúvida é tão sutil que parece até prudência, mas na verdade ela é incredulidade disfarçada. Incredulidade, quando alimentada, apaga o fogo do Espírito. O dom de línguas precisa ser ativado pela fé, e fé, por definição, não precisa ver para crer, ela apenas crê. Quando você recebe esse dom, você não sente um choque espiritual. Não há sempre uma emoção arrebatadora. Muitas vezes é algo suave, discreto, que começa com uma simples decisão: abrir a boca
e deixar fluir. Sim, no início pode parecer estranho. Sim, você pode não entender nada, mas conforme você se entrega, conforme você insiste em confiar, esse rio começa a fluir com mais liberdade. A Bíblia diz: rios de águas vivas fluirão do interior daqueles que crerem. Esse rio está aí dentro de você. Ele não vem de fora, ele já foi plantado pelo Espírito Santo. O que falta não é o dom. O que falta, muitas vezes, é a entrega. Então, se você sente que o seu espírito está inquieto, se você sente que há algo dentro de você querendo romper, não lute contra isso. O céu está pronto. Agora é a sua vez de responder. No próximo e último capítulo, vamos dar um passo final. Como ativar esse dom de maneira segura, bíblica e transformadora, e como cultivá-lo para viver uma vida espiritual cheia, profunda e estável. Existe uma beleza silenciosa em simplesmente confiar, em dar passos espirituais sem compreender tudo com a razão. E o dom de línguas nos ensina justamente isso, que nem tudo precisa ser compreendido para ser vivido. Há momentos em que Deus quer quebrar nossas estruturas mentais para nos levar a experiências que vão além do entendimento humano. Muitos crescem em conhecimento bíblico, mas permanecem rasos na experiência com o Espírito. E não é porque Deus não quer se revelar, é porque estamos o tempo todo tentando controlar o que só pode ser recebido pela entrega. Quando você ora em línguas, não está ativando uma técnica ou seguindo um ritual. Você está se permitindo ser conduzido por uma linguagem que não nasceu na sua mente, mas no Espírito de Deus. E esse tipo de oração transforma não só o seu espírito, mas também o seu cotidiano. A paz se torna mais presente. A sabedoria começa a surgir com mais frequência. As decisões se tornam mais seguras, porque você está orando de dentro para fora, e não mais apenas de fora para dentro. A fé deixa de ser teórica e se torna sensorial, prática, real. E é nesse ambiente que o Espírito Santo encontra liberdade para agir, guiar e edificar. Um coração rendido é um coração apto a receber instruções divinas, e isso muda tudo. À medida que você vai cultivando esse dom, uma nova percepção espiritual começa a se formar. Você se torna mais sensível à presença de Deus, mais atento aos sussurros do céu, mais consciente das batalhas invisíveis que te cercam. A oração em línguas fortalece seu homem interior e ativa o seu discernimento. É como se as escamas da alma fossem caindo e você começa a ver com mais clareza o que está acontecendo à sua volta, espiritualmente e emocionalmente. Isso não é misticismo. Isso é crescimento espiritual legítimo. O próprio apóstolo Paulo disse que quem ora em línguas fala mistérios com Deus. E esses mistérios não são códigos indecifráveis, mas revelações que só podem ser acessadas por meio do Espírito. Às vezes, enquanto ora em línguas, você não entende o que está dizendo. Mas depois, no seu dia a dia, começa a perceber respostas surgindo, ideias surgindo, curas acontecendo. A oração que você fez no secreto gerou consequências no visível. E isso não é algo que acontece só com grandes homens de Deus. É para todos os que crerem. Você foi chamado para viver uma fé viva, pulsante, conduzida pelo Espírito e não apenas por palavras bonitas ou pregações inspiradoras. O dom de línguas é um dos recursos mais poderosos que o céu colocou à disposição dos filhos. E, agora que você entende isso com clareza, está pronto para dar o passo mais importante, colocar em prática, ativar, viver essa realidade com fé e constância. No próximo e último bloco, vamos falar exatamente sobre isso. Como ativar esse dom e mantê-lo aceso, mesmo quando as emoções oscilam. Agora que você compreende o que é o dom de línguas, porque ele existe,
os tipos diferentes que a Bíblia apresenta e como ele opera no íntimo do cristão, surge a pergunta inevitável: como eu ativo esse dom na minha vida? A resposta começa com uma palavra simples, mas poderosa: fé. Não há método fixo, não há ritual, não existe fórmula. O Espírito Santo age onde há sinceridade e disposição. A ativação do dom de línguas começa com uma busca intencional, um desejo profundo de comunhão com Deus, que ultrapassa a necessidade de entender tudo com a mente racional. Quando você se coloca diante de Deus em oração, com um coração quebrantado e sedento, algo começa a se mover no invisível. Mas atenção, o Espírito não vai tomar sua boca e te forçar a falar. Ele inspira, ele sopra, mas é você quem precisa abrir a boca. É você quem escolhe crer, confiar e fluir. E o início pode ser sutil. Pode parecer que você está apenas balbuciando. Mas é assim que tudo começa. E é justamente aí que muitos desistem. Porque esperam uma explosão emocional, um arrepio, um êxtase. Mas Deus, na maioria das vezes, fala na brisa suave. E nesse silêncio da mente, o Espírito encontra liberdade para orar. Muitos cristãos maduros relatam que suas primeiras experiências com o dom de línguas foram simples. Algumas palavras repetidas. Uma sensação discreta, mas real, de que algo estava fluindo do interior para fora. E com o tempo, essas palavras se expandiram, a fluência cresceu, a intimidade se aprofundou. É como aprender uma nova língua. No início, você repete sons, depois começa a formar frases e logo aquilo se torna parte de quem você é. O dom de línguas funciona assim também. Mas ele não é treinado com a mente. Ele é cultivado com fé, e fé não se alimenta de garantias visíveis, ela cresce na confiança. A palavra diz que o justo viverá pela fé. E esse viver envolve falar, orar, caminhar, mesmo quando não se sente nada. Você pode reservar 5 minutos por dia no seu quarto, em silêncio, com o coração disposto, e apenas começar a liberar sons que o Espírito coloca no seu íntimo. Faça isso com reverência, mas também com liberdade. Não tenha medo de errar. O Espírito Santo é o melhor dos professores, e ele sabe guiar com amor e paciência. Com o tempo, você vai perceber que algo mudou. Sua mente estará mais calma, sua fé mais sólida e sua sensibilidade espiritual mais aguçada, porque quanto mais você ora no Espírito, mais conectado você se torna ao coração de Deus. E à medida que esse dom se desenvolve, você começa a perceber frutos em outras áreas da sua vida. As tentações já não têm o mesmo peso. O medo começa a perder espaço. As respostas que pareciam distantes agora surgem com clareza. O dom de línguas não é um fim em si mesmo. Ele é uma ponte, uma ferramenta que o Espírito usa para te alinhar ao céu. Ele te fortalece para resistir ao que antes te derrubava. Ele te guia em momentos de confusão. Ele intercede quando você não sabe mais o que dizer. E tudo isso não depende da sua performance, não depende da sua perfeição. É graça, dom é dom, um presente imerecido. Mas como qualquer presente, ele precisa ser aceito, desembrulhado e usado. Muitos o receberam, mas o deixaram de lado por medo, religiosidade ou ignorância. Hoje, você tem a chance de fazer diferente, de se abrir com maturidade e discernimento, de viver uma fé que não se limita à teoria, mas que se move, que ora, que sente, que escuta. Uma fé que gera frutos visíveis, porque nasceu no invisível. Essa é a beleza do Espírito. Ele opera em silêncio, mas os efeitos ecoam por toda a nossa vida. E quando você vive essa verdade, ninguém precisa te convencer. Você simplesmente sabe, porque experimentou. E talvez você esteja pensando, mas e se eu tentar e nada acontecer? E a resposta é, continue.
Continue buscando, continue se expondo à presença de Deus, continue orando mesmo com a mente. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Há pessoas que receberam o dom imediatamente, outras após semanas e algumas após anos. O que todas têm em comum é que não desistiram. Não trataram o Espírito como um botão que precisa funcionar instantaneamente, mas como um relacionamento que se aprofunda com o tempo. E quanto mais profundo o relacionamento, mais livre é o fluir. Pode ser que Deus queira antes curar uma ferida, pode ser que Ele esteja preparando o terreno, pode ser que Ele já esteja te moldando enquanto você ainda não percebe. Mas uma coisa é certa, Ele quer mais de você. Ele quer te levar a águas mais profundas. E isso começa quando você diz: Espírito Santo, eu confio em Ti. Me ensina a orar como convém. Essa é a oração que muda tudo, porque abre a porta. E uma vez que o Espírito entra, ele nunca mais sai. Ele limpa, ele fortalece, ele transforma e ele ora. Através de você, por você e por outros. Esse é o dom que o céu disponibilizou. E ele está ao seu alcance agora. Há uma profundidade no silêncio de Deus que muitos não compreendem. Quando buscamos o dom de línguas e aparentemente nada acontece, isso não significa ausência. Muitas vezes o céu está em pleno movimento, ajustando o que é invisível para que, quando o dom for liberado, ele encontre um coração preparado. A espera nunca é perda de tempo, é purificação. É no silêncio que a fé é refinada, que a humildade é cultivada e que o ego é quebrado. Deus não se impressiona com pressa, mas com constância. Ele responde a quem insiste, não por insistência em si, mas porque a insistência revela sede verdadeira. E onde há sede, há promessa de preenchimento. Foi Jesus quem disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Talvez o dom ainda não tenha se manifestado porque Deus quer que você o deseje mais do que tudo. Não como um troféu espiritual, mas como um meio de relacionamento íntimo. Ele quer ser o centro, não a bênção. E quando esse realinhamento acontece dentro de você, tudo flui com naturalidade. Então, se a espera for longa, permaneça. Se a voz demorar a sair, continue tentando. Porque mesmo quando parece que nada está acontecendo, o Espírito já está agindo. Primeiro em você, depois através de você. E durante essa jornada, é importante lembrar que nem sempre o dom virá com emoção intensa. O Espírito Santo é sensível, mas também é firme. Ele age com leveza, mas produz impacto profundo. Às vezes você pode estar orando sem nenhum arrepio, sem nenhuma lágrima, e ainda assim estar sendo tomado pela presença de Deus. A presença nem sempre é percebida pelos sentidos. Muitas vezes ela é discernida no Espírito, e é por isso que insistimos tanto na fé. Porque se você buscar, baseando-se apenas no que sente, vai desistir nos dias em que não sentir nada. Mas se buscar com base no que crê, vai permanecer mesmo quando tudo parecer em silêncio. E esse tipo de fé, perseverante e rendida, é solo fértil para o Espírito Santo operar. Quando você menos esperar, as palavras começarão a sair. Talvez uma sílaba, talvez uma sequência repetida. E ali, nesse começo simples, pode estar o rompimento que você tanto esperava. Valorize o processo, honre cada pequeno avanço. Não compare sua jornada com a de outros. O dom será manifestado na medida certa, no tempo certo, da maneira certa. Porque Deus não trabalha com performance, mas com propósito. E se o propósito é comunhão, então tudo o que você precisa fazer é manter o coração aberto e seguir orando. Ele fará o resto. Agora que você chegou até aqui, talvez o seu coração esteja ardendo. Talvez algo dentro de você esteja dizendo: eu preciso disso. Eu quero isso. Então não ignore esse chamado. Comece hoje. Reserve um momento.
Fale com Deus. Peça ao Espírito Santo que te conduza e, quando sentir liberdade, comece a liberar a voz. Faça isso em fé, em reverência, mas sem medo. E se você deseja continuar aprofundando sua comunhão com Deus, eu quero te convidar a acessar o e-book 30 Dias de Encorajamento com Deus. Ele vai ser seu companheiro diário nessa caminhada. Vai te fortalecer nos dias difíceis, renovar sua mente e te ajudar a manter acesa a chama que foi acesa hoje. O link está aqui na descrição e também no comentário fixado. E se essa mensagem falou com você, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal Reflexões Celestiais e compartilhar com alguém que também precisa receber essa palavra. Vamos juntos espalhar essa verdade, porque quanto mais pessoas viverem a plenitude do Espírito, mais o céu se manifesta na terra. E isso começa com você. Deus te abençoe e que a presença dele te conduza a lugares onde palavras não chegam, mas o Espírito alcança. Até o próximo vídeo.